nós persistimos diante da maior das adversidades. Foi isso que nós fizemos desde o princípio. Washington tinha menos armas e menos homens. A disposição para acreditar é a fagulha que acende as chamas. Não houve desafio maior para nosso país desde sua fundação. Quando nossos valores são testados, eles se fortalecem. O Japão, portanto, realizou um ataque surpresa. Isso se tratava de transformar não só as vidas dos afro-americanos, mas as vidas de todos os americanos. Eu tive um sonho hoje. Por mais de 3 séculos, os Estados Unidos enfrentou a adversidade. O que podemos fazer é nos reerguer e seguir em frente. Esta é a história dos desafios que ajudaram a moldar uma nação. Isso traz a fé de que se fizemos antes, podemos fazer de novo. Desde o começo, os Estados Unidos foram um país moldado pela adversidade. Em 1620, uma congregação de separatistas puritanos fugindo da perseguição religiosa na Holanda e na Inglaterra zarparam para o Novo Mundo. 102 homens, mulheres e crianças velejando mais de 4.800 quilômetros num navio chamado de Mayflower. Os peregrinos eram um tipo especial de pessoas. A maioria de nós nunca conheceu alguém com o tipo de fervor fundamentalista e convicção absoluta de estar numa missão de Deus que os peregrinos tinham. Alguém me ajuda aqui! Mas antes que possam cumprir esta missão, a fé deles será testada. Superar desafios é tipicamente americano. Dos colonos que chegaram a um futuro incerto, as ondas de imigrantes que vieram atrás de vidas melhores para si e para suas famílias. Existe um espírito de resiliência em superar batalhas que transformaram os Estados Unidos no que são hoje. Ao se aproximar dos litorais da América, eles foram desviados por uma tempestade muito ruim. Eles queriam atracar na foz do rio Hudson, onde hoje fica a cidade de Nova York. Em vez disso, eles atracaram perto de onde hoje é Boston. Não foi por escolha. Eles chegaram no porto de Plymouth, 960 quilômetros ao norte do assentamento inglês mais próximo. Era o começo de um inverno terrível. Na época em que os peregrinos chegaram na América do Norte, o mundo estava na segunda onda da que hoje chamamos de Pequena Era do Gelo. As temperaturas eram 2 ou 3 graus abaixo do normal, o que não parece muito, mas era o bastante para dificultar o cultivo das plantações com invernos mais longos. Eles tiveram que sobreviver com o pouco de comida que conseguiam encontrar em seus novos arredores. O mapa dos peregrinos mostrava aldeias nativo-americanas próximas. Pessoas com quem podiam tentar negociar. Mas equipes de forrageamento encontraram as aldeias abandonadas. Quando os peregrinos chegaram, eles se viram no que parecia ser uma região semi-selvagem, uma vastidão selvagem, como eles chamavam na época. Mas eles também perceberam que havia todo tipo de aldeias que estavam vazias. Crânios humanos estavam em todo lugar. Eles perceberam bem rápido que devia haver pessoas lá e que elas deviam ter morrido. E sabiam que isso não era um bom sinal para eles. Eles não tinham casas, não tinham construído fornos. Então, eles passaram o inverno de 1620 e 1621 no navio, esperando esquentar o bastante para eles saírem e construírem suas casas. Então, alguns peregrinos começaram a ficar doentes. Desde que humanos começaram a se reunir em grandes grupos, pandemias se tornaram um problema. Todo tipo de doenças que proliferam em condições onde pessoas ficam amontoadas e a doença pode se espalhar de uma pessoa para outra.
Eles sofreram com os elementos, sofreram de escorbuto, uma carência de vitamina C e sofreram de doenças que deviam ser semelhantes à gripe pelos sintomas. Eles não tinham um médico profissional com eles. Edward Winslow, de 26 anos, foi um dos poucos peregrinos que se mantiveram saudáveis. Então, ele decidiu ajudar a liderar. Edward Winslow era uma pessoa um pouco incomum entre os peregrinos. Ele não era alguém que almejava boas viagens, ou explorar novas trilhas e desbravar florestas. Ele não tinha um espírito aventureiro, até onde sabemos. Ele era uma pessoa estudada, que escrevia bem, conhecia suas cartas, um rato de biblioteca. Mas sua educação não significava nada aqui. Em vez disso, ele foi jogado numa batalha pela sobrevivência. Ele fazia o trabalho de 3 homens, cuidando dos doentes e construindo casas novas, conquistando o respeito da comunidade enquanto superava sua própria perda. Foi trágico o que aconteceu com Edward Winslow. Ele chegou ao Novo Mundo com sua esposa Elizabeth, e ela morreu em março, deixando ele viúvo. Apenas 45 das 101 pessoas que sobreviveram à viagem conseguiram sobreviver até maio, ou seja, metade das pessoas que eles conheciam. Em meio à crise que os peregrinos enfrentavam, Winslow se casou de novo. Susanna White era viúva e tinha 2 filhos. Deve ter sido inspirador para as pessoas, deve tê-las ajudado a se encorajar e decidir seguir em frente, apesar da metade da comunidade ter morrido no inverno. Por fim, o surto de doenças termina e os sobreviventes enterram as últimas vítimas. Eles camuflam as sepulturas para esconder sua vulnerabilidade dos nativos americanos que viviam nos arredores. Todo mundo naquele grupo estava lidando com o luto, assim como a fome, a doença e a ansiedade quanto ao relacionamento deles com os nativos nos arredores. Então, Miles Standish começa a ajudar. Miles Standish era um soldado profissional, mas não era membro da igreja deles. Então, ele era como um forasteiro. Ele era uma espécie de capanga, um mercenário, um guarda-costas, mas também era um homem de princípios. Ele foi pago para fazer um trabalho que era tomar conta daquelas pessoas e garantir que elas sobrevivessem. Ele deve ter sentido um misto de fracasso, porém era determinado. Ele não podia salvar todos, mas ia salvar o máximo que pudesse. Os colonos de Plymouth precisavam estar prontos para a possibilidade de um ataque. Eles sabiam que encontrariam nativos no Novo Mundo. A questão era como essas pessoas iam ser. Uma tribo local vigia os peregrinos. Os Pokanoket Wampanoag. Eles mantêm distância, porque também estão com medo. Os Wampanoags tinham acabado de passar por 10 anos de inferno. Eles perderam 90% de sua população para uma doença que durou até pouco antes dos peregrinos chegarem. E estavam num estado constante de conflitos de baixo nível, de guerra, com os Narragansetts vizinhos. Os Wampanoags perceberam rapidamente que esses novos colonos chegaram com doenças para as quais não tinham imunidade e eram muito perigosas para a população nativa. A primavera chega e os peregrinos tentam pela primeira vez cultivar o solo. Mas nada cresce. Eles têm pouca comida e a nova ameaça é a fome. Cuidado! Cuidado ali em cima! Olha! De pé! De pé! Vamos! 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 Mas Standish era apreensivo e nunca abaixava a guarda.
Já havia uma história de violência entre europeus e as populações nativas da América do Norte. E ele sentia que era seu trabalho estar pronto para o que quer que viesse. Em 16 de março de 1621, um líder nativo chamado Samoset finalmente dá seu primeiro passo. Enviado pela tribo, ele se aproxima da colônia, mas ainda mantém distância. Os nativos americanos olhavam os peregrinos com desconfiança. Mesmo antes dos peregrinos atacarem, outro grupo de exploradores havia sequestrado um grupo de nativos americanos. Então havia muito ressentimento. O líder dos Wampanoags, que era um homem chamado Massasoit. E, por um lado, ele se sentia numa posição de vantagem, porque os colonos recém-chegados eram poucos, mas tinham algumas armas. Massasoit precisava decidir com cuidado. Ele ia querer que este pequeno assentamento com dificuldades sobrevivesse? Miles Standish é responsável pela sobrevivência da colônia. Ele foi contratado exatamente para este momento. Como Standish era militar, era propenso a buscar soluções militares para os problemas. Então estava inclinado a atirar antes e fazer perguntas depois. É um tipo muito útil para se ter num conflito, mas não tão útil quando o caso é diplomacia. Mas Standish lê a linguagem corporal de Samoset. Seus anos de experiência no mundo real o ensinou a perceber o que poucos perceberiam. Ele se arrisca. Bem-vindos, ingleses, bem-vindos. Samoset foi mandado pelo conselho da tribo não para aniquilar os peregrinos, mas para negociar uma aliança. Ele falava um pouco de inglês, aprendido com mercadores ingleses anteriores. Deve-se dar crédito não apenas a Miles Standish, por aceitar naquele momento que os nativos americanos podiam ter vindo em paz. Também se deve dar crédito aos Wampanoags por enviar seu emissário, que falava inglês, para, essencialmente, estender a mão da amizade e da cooperação. Os dois homens concordam em se ajudar, assinando um tratado de paz. Poderia-se enxergar este como o primeiro momento real de diplomacia americana. Lá estavam os nativos e os colonos conversando sobre interesses comuns, sobre limites, sobre território e, pela primeira vez, tentando decidir como podiam coexistir. A chave deste relacionamento é Squanto, outro nativo americano anglófono que foi morar com os peregrinos. Squanto havia sido sequestrado e levado à Europa, onde, de alguma forma, acabou em Londres. Ele aprendeu um novo idioma e, então, pôde voltar para casa. Com toda a empolgação, um forte sentimento de aventura e conhecimento que ele podia levar ao seu povo. Squanto se tornou o intérprete dos peregrinos e lhes deu um presente. Os peregrinos não teriam sobrevivido se não tivessem aprendido a cultivar milho com Squanto. Squanto mostra a eles como fertilizar o solo com peixes. O milho foi um presente para os peregrinos. Seu cultivo se espalhou e um dia ajudou a alimentar o mundo. O milho, um cereal nativo das Américas, não crescia na Europa. E ele acabou sendo um dos alimentos mais importantes da história do mundo. Meio hectare de milho tem 2 ou 3 vezes mais calorias do que a mesma área em trigo ou em cevada.
Quando começaram a cultivar milho na Europa e outras partes do mundo, a produtividade aumentou, o que permitiu sustentar uma população maior, e a população da Europa começou a crescer. A confiança e a amizade floresceram entre os nativos e os peregrinos, consolidando-se quando Miles Standish e Edward Winslow se juntaram aos Wampanoags num ataque para resgatar Squanto. Ele havia sido sequestrado. Havia um sujeito corbitante que ressentia que Squanto tinha a atenção tanto dos peregrinos quanto do Sachem, o líder dos Wampanoags. Foi uma verdadeira operação especial. Eles chegaram de madrugada quando acharam que ninguém estaria esperando por eles. 2 guerreiros inimigos ficaram feridos no ataque, mas Squanto foi resgatado ileso. Eles o levaram de volta e a guerra foi evitada, mas tudo podia ter dado errado. Eles celebraram a vitória e a nova colheita dos peregrinos juntos, com a primeira ação de graças, dando início a 50 anos de paz e cooperação. Naquele momento, pôde-se ver a formação, por aquela conexão, de uma nova nação que se tornaria multicultural. Foi extraordinário como, em poucos meses, homens como Edward Winslow ficaram tão à vontade com Squanto e, por tabela, com os Wampanoags. Os peregrinos ainda são lembrados hoje porque simbolizam a história americana. A história americana se trata de chegar em um novo lugar para se reinventar pela oportunidade e a liberdade. Março de 1770. Boston, Massachusetts, é uma cidade ocupada. Faz 2 anos que o exército britânico chegou. Os casacas vermelhas têm ordens de reprimir protestos civis contra os impopulares impostos britânicos. O relacionamento entre as tropas britânicas de ocupação e os moradores de Boston era muito complexo. Havia muitos bostonianos tentando fazer negócios com esses soldados e havia um número surpreendente de mulheres jovens que se casavam com esses soldados. Mas também havia muitos bostonianos que não queriam esses soldados por perto. Em março de 1770, um grupo de jovens bostonianos começaram a arremessar pedras e bolas de neve num grupo de soldados britânicos num edifício do governo. Vai, pra trás! O capitão Thomas Preston e seus homens estão cercados por uma turba agressiva de mais de 400. Se afastem! Vão embora! Vão embora! Vamos! Vamos! 5 americanos morrem. Não chamamos de mal-entendido de Boston. Vamos! Chamamos de massacre de Boston. Vão! Sam Adams diz que as bases da independência americana se consolidaram no massacre de Boston, porque a ideia de soldados britânicos massacrando os colonos inflamava a ira dos outros colonos por todas as 13 colônias americanas. Vamos, vamos! Vamos lá! Patriotas na cidade, homens como Paul Revere, aproveitam o momento, usando-o para atrair pessoas comuns de todas as colônias para a causa da independência. Paul Revere era um ourives e entalhador de sucesso. Ele foi quem entalhou a celebrada imagem do massacre de Boston, que mostra soldados britânicos de forma bem cruel, que, inclusive, pareciam gostar da matança de civis bem vestidos. A insatisfação colonial cresce, levando a motins e protestos, como a festa do chá de Boston.
em resposta a novos impostos. 342 baús de chá são jogados do porto. Muita gente só queria ficar em paz, cuidando de suas fazendas e comércios. Havia outros americanos que apoiavam o governo da Inglaterra, porque, no final, este governo era bom para eles. Não que eles gostassem dos impostos e regulações, mas eles gostavam da prosperidade na maior parte. A lealdade das colônias estava dividida. No primeiro Congresso Continental, em setembro de 1774, representantes buscavam um acordo. Alguns dos americanos, como Benjamin Franklin, propunham algo com a união entre a Escócia e a Inglaterra para os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Se os britânicos tivessem tido a visão de aceitar a proposta ou algo parecido, a história das colônias no Império Britânico teria sido bem diferente. Em vez de um acordo, o Congresso votou por boicotar mercadorias britânicas, enviando uma carta para o rei Jorge exigindo o fim dos impostos. Suas exigências foram rejeitadas. Em 1775, o Reino Unido declara que Massachusetts está em estado de rebelião, impondo um bloqueio à colônia. Ambos os lados começam a acumular armas. Tá legal, não temos o dia todo. Vamos! Acho que os britânicos, ao construir um império global, subestimaram esta porção do império que eram os colonos americanos e evitaram ao máximo ter que iniciar negociações sérias. E é interessante, sempre que você está no poder, você pensa que vai ficar lá para sempre. Os britânicos com certeza tinham essa mentalidade com os americanos. – 19 de abril de 1775. 700 casacas vermelhas marcham para a pequena vila de Lexington para encontrar e tomar um suposto galpão de armas. Quando chegaram em Lexington, para surpresa deles, havia pessoas armadas os aguardando. Eles não eram soldados profissionais. Eram fazendeiros comuns e donos de lojas. Entre eles, homens como John Parker, pai de 7, um fazendeiro. Um quarto desses homens eram seus conhecidos direitos. Não recuem! Só atirem se eles atirarem antes. Mas se eles quiserem guerra, que ela comece aqui. À frente deles estava o exército mais poderoso do mundo. Eram 5 britânicos para cada americano. Mas os americanos se recusaram a sair. Acho que muitos de nós conhecem a história como a história dos grandes homens, seja de George Washington ou de Martin Luther King Jr., que ajudaram a direcionar a história e alterar seu equilíbrio. Foram várias ondas de pessoas comuns, fosse em Lexington ou em Concord, na Guerra da Independência, ou com Rosa Parks e o boicote aos ônibus em Montgomery. Alguém disparou. Não sabemos quem. Vamos lá! Mas quando os disparos começaram, os britânicos eram soldados muito mais bem treinados e armados. Os casacas vermelhas matam 8. Eles foram as primeiras baixas da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Entre os feridos estava o escravo afro-americano Prince Easterbrook. De certa forma, é irônico que Prince Easterbrook tenha sido uma das primeiras baixas da causa revolucionária em Lexington. Tratava-se de alguém resistindo ao lado de seu próprio escravizador. No entanto, lá estava ele, também lutando pela independência das 13 colônias.
Os casacas vermelhas acreditaram ter ganhado o dia. Metade do batalhão recebeu ordens de marchar 10 quilômetros até Concord, em busca de mais armas. Então eles enfrentaram uma resistência muito mais formidável e numerosa. E agora havia centenas, aliás, milhares de homens da Nova Inglaterra vindos desde Nova Hampshire até Rhode Island, que se posicionaram atrás de paredes de pedra, pinheiros, em casas, disparando contra a força britânica em retirada, provocando um alto número de baixas. A força britânica, aliás, teve sorte de conseguir voltar para Boston. Os revoltosos decidiram não voltar para casa. Em vez disso, acamparam em torno de Boston para garantir que as tropas britânicas não saíssem de novo. Então, o que tinha começado como um tiroteio isolado em Lexington havia se tornado uma guerra. As 13 colônias americanas estavam à beira da guerra com o Reino Unido. E eles não estavam preparados. É difícil imaginar hoje o quão absurdamente poderosos e sofisticados eram a Marinha e também o Exército britânicos. Eles tinham os melhores navios, os melhores suprimentos, as tropas mais bem treinadas, as melhores armas. O grupo se tornaria os Estados Unidos. Os colonos, eles não tinham nada disso. Ainda assim, eles tomaram a decisão, seja ela corajosa ou burra, de entrar em guerra com a maior potência do mundo. No segundo Congresso Continental na Filadélfia, 56 representantes coloniais assinam a Declaração de Independência. É um ato inequívoco de traição. A ameaça deles irem à forca era real, motivo pelo qual Benjamin Franklin falou: nós precisamos ficar juntos ou nós seremos enforcados separados. Era uma ameaça real, não era nada retórica. Eles precisavam do povo das colônias ao lado deles. Nenhuma revolução tem sucesso sem apoio popular e um alto nível de comprometimento. Porque você pede às pessoas para derrubarem um governo já existente e acreditar que uma nova forma de governo seja melhor. A Declaração de Independência se torna uma ferramenta de recrutamento. Ela foi reimpressa, amplamente distribuída e lida em voz alta. Os americanos costumavam apontar sua defesa da liberdade como a força motriz que ajudou a definir nossa história. E podemos ver a fundação disso na Revolução Americana, porque lá estavam os colonos dispostos a dar suas vidas enfrentando um invasor estrangeiro, outrora considerado o seu compatriota. A batalha pela liberdade de todos os americanos continuaria nos séculos seguintes. A mensagem emitida pelos fundadores, essa mensagem de liberdade, foi crucial para aqueles lutando por sua independência nas 13 colônias. Ela se tornou um símbolo de esperança, algo que valia a pena. Um ano antes da declaração ser assinada, o Congresso começa o processo de seleção de um comandante capaz de liderar o exército continental contra os britânicos. A lista de candidatos viáveis é curta: John Hancock e George Washington. Era mais provável que John Hancock se tornasse comandante em chefe em vez de George Washington. Ele tinha experiência militar, ele era respeitado. Certamente sua posição no Congresso Continental e seu papel dentro dele reflete o respeito que muitas pessoas sentiam por ele. Mas Hancock tinha uma fraqueza. A assinatura de Hancock na Declaração de Independência nos diz muito sobre sua personalidade.
Primeiro, John Hancock era demasiadamente confiante em si mesmo. Ele não hesitou em colocar seu nome no topo da lista. Uma demonstração fascinante de coragem e talvez de arrogância. Washington é muito diferente. Rico, elite. Na Guerra Franco-Indígena, George Washington lutou ao lado dos britânicos. Agora ele queria liderar o exército continental contra eles. Ele facilmente podia ter se afastado da guerra. Aliás, Washington era um dos mais improváveis dos rebeldes. As coisas estavam indo muito bem para George Washington. Em outro contexto, ele podia ter sido um legalista, mas ele escolheu o caminho mais difícil da independência. Washington tinha a experiência de campo que Hancock não tinha, mas alguns representantes questionavam seu histórico. Washington sofreu alguns reveses, sofreu algumas derrotas. Seu primeiro comando independente, em 1754, tinha sido tão ruim que ele precisou se render aos franceses. No ano seguinte, ele estava numa posição subordinada numa força liderada pelos britânicos que caiu em uma emboscada terrível que matou o comandante britânico, assim como a maioria dos outros oficiais de campo britânicos. Washington assumiu o comando das tropas britânicas em retirada. Apesar de 456 homens terem morrido na emboscada, ele lidera mais de 800 à segurança. Washington tinha se provado um comandante muito habilidoso nas retiradas. Ele aprendeu algumas lições importantes e acabou se provando capaz de conseguir manter a calma em meio às mais perigosas das situações. Assim, George Washington foi nomeado comandante em chefe do Exército Continental em 19 de junho de 1775. Pouco mais de um ano depois, a maior força-tarefa naval britânica já organizada se reuniu em Nova York. Cada um dos navios custa tanto quanto um porta-aviões moderno. Washington manda suas tropas cavarem trincheiras em Long Island. Ele não era como os líderes militares europeus que ficavam atrás, observando os homens nas linhas de frente, enviando ordens para eles. Ele ficava com os homens nas linhas de frente, e ele era um deles. Pessoas precisam ser lideradas, não dirigidas. Elas precisam de um líder inspirador, carismático e corajoso. Segundo, se não estiver no fronte, você não tem uma boa noção do que está acontecendo. Washington conta com 10 mil homens para repelir a invasão. A maioria inexperiente. Ele iria enfrentar um dos melhores exércitos do mundo e a melhor marinha do mundo naquela guerra. A revolução estava longe de ser segura. Aliás, havia muita dúvida naquele momento se eles sobreviveriam tamanha crise que eles precisavam superar. "14 meses depois de Washington se tornar comandante em chefe, seus homens confrontam os britânicos em batalha. Primeiro, eles resistem a um forte bombardeio naval. Depois, 32 mil casacas vermelhas britânicos atacam o exército muito menor de Washington. Tratava-se do maior império do mundo, a maior frota naval do mundo e o maior exército do mundo chegando no seu quintal, querendo te esmagar. A Batalha de Long Island para George Washington foi difícil. Sua linha defensiva caiu. Foi quase uma catástrofe. Em uma manobra ousada para salvar seus homens, Washington engana os britânicos com sua retirada. E no meio da crise, ele manteve a cabeça fria. Ele conseguiu resgatar seus soldados na calada da noite, os tirando da ilha. Ele reuniu todas as jangadas e balsas por toda Nova York e naquela noite, numa neblina,
eles foram mandados pelo rio para Manhattan. Sim, ele perdeu a batalha, mas não perdeu seu exército. Mas os britânicos começaram a queimar Nova York. Muitos soldados continentais têm famílias presas na cidade. A derrota coloca a determinação dos homens de Washington à prova. A credibilidade de Washington como general foi ameaçada. Isso começou um período de 12 semanas, onde ele praticamente abandonou grandes porções de 3 estados e perdeu entre 60% e 90% de seu efetivo quando parou do outro lado do rio Delaware. Sobra algo em torno de 3.000 homens, todos em trapos, com fome e com o moral no fundo do poço. Acho que Washington entendia, ainda mais depois de sua derrota em Nova York, que ele precisava mostrar que podia alcançar a vitória militar, que eles podiam vencer este inimigo melhor treinado e equipado que estavam enfrentando. Washington consegue sua chance em 25 de dezembro de 1776. Ele lidera 2.400 homens sobre o rio Delaware, num ousado ataque noturno. Eles atacam a guarnição inimiga em Trenton, capturando 900 prisioneiros e perdendo apenas 2 homens. George Washington foi o ingrediente secreto da vitória militar americana durante a Guerra de Independência. Primeiro porque ele estava disposto a ignorar as regras que diziam respeito à guerra padrão. Ele foi inovador porque estava disposto a fracassar, e fracassar feio. E com isso ele deu ao exército continental uma grande vantagem, uma que os britânicos não tinham como prever. O ataque ousado de Washington a Trenton marca uma mudança nas táticas do exército continental. Comandantes agressivos são promovidos, inclusive Daniel Morgan, um homem que Washington conheceu quando serviram na milícia da Virgínia. Morgan é promovido a coronel de uma unidade militar de elite. Alguns líderes nascem no calor do momento, e Daniel Morgan era um líder dessa categoria. O conflito que os colonos travaram foi o de guerrilhas, e Morgan foi o arquiteto desse conflito, encorajando o tiro à distância, descartando as táticas militares convencionais. Morgan comandava cerca de 500 homens, todos atiradores de precisão oriundos da fronteira e aptos a viver na mata. Eles foram equipados com rifles, uma arma trazida às colônias por imigrantes alemães. A maioria das armas na época da Revolução Americana eram mosquetes, precisos a uma distância de até 40 metros. O rifle longo que alguns americanos usavam eram precisos a uma distância de 90 metros ou até 180 em alguns casos, nas mãos de um atirador experiente. Morgan era controverso. Seus homens visavam oficiais britânicos. Vamos! O mais famoso, com certeza, foi o cenário durante a Batalha de Saratoga, onde o general Fraser, um oficial britânico, foi alvejado. Jim Murphy foi o atirador mais preciso de Morgan. Um dos milhares de homens que sofreram na Batalha de Long Island. Murphy teve a chance de abater um general britânico, dando uma vantagem a seus colegas patriotas. Um dos motivos disso ser tão disruptivo para o exército britânico é porque eles viam os ataques a oficiais como incivilizados. Não era assim que nações civilizadas conduziam a guerra. Com oficiais abatidos, os britânicos perderam 1.000 homens em Saratoga, o dobro de Washington. O comandante britânico, General Burgoyne, se rendeu. A verdade é que os colonos viam isso como uma batalha por sua existência, por sua liberdade. Então, qualquer opção naquele ponto era viável.
Mas a 450 quilômetros dali, o exército colonial estava em apuros. Washington foi derrotado na Filadélfia. E seu exército recuou para um acampamento de inverno no Valley Forge. Foi o momento mais sombrio da guerra. Os britânicos atacaram a Filadélfia, empurrando o exército de Washington para uma região rural da Pensilvânia, um lugar chamado Valley Forge, onde Washington ia mais uma vez ter de se recuperar das derrotas e reconstruir o exército. Mas ele teria de fazê-lo com pouca comida, sem pagar seus soldados, sem roupas o suficiente e com habitações muito precárias. Então era um exército maltrapilho, eles pareciam mendigos. Washington não tinha com o que alimentar ou vestir seus homens. Centenas morreram de frio. Outros morreram de doenças. Um dos flagelos da guerra no século XVIII era a doença. Soldados ficavam amontoados, todos muito próximos, e essa era uma época em que a varíola corria solta pelo mundo civilizado com frequência. E o jeito que se evitava a varíola era com todos se espalhando. Mas estar em um acampamento militar exige exatamente o contrário. Washington teve varíola quando jovem, e ele sabia que a varíola era uma doença que podia arrasar seu exército. Em apenas 6 semanas, 2.000 homens morreram. A inoculação podia parar a doença, mas ela era perigosa e imprevisível. Algumas pessoas inoculadas ficaram muito doentes e não sobreviveram. Algumas pessoas acham que até 3%. Inoculação significava tirar o vírus de verdade de uma pessoa, um animal, e infectar seu paciente humano com este vírus, mas numa quantidade muito, muito, muito pequena. Então você podia ficar meio doente por alguns dias, mas depois criaria os anticorpos e estaria a salvo. Estaria inoculado. Washington permite que a inoculação ocorra. Dezenas de seus homens morrem, mas milhares são salvos. Acho que aqui podemos ver um dos traços de liderança de Washington. Ele era capaz de ver claramente qual era o problema. Se a meta era a independência, o exército tinha que estar em campo, e se ele continuava em campo, a doença era uma ameaça. Então, ele decidiu agir. Em 1778, o exército continental de George Washington acampa no Valley Forge, na Pensilvânia. São milhares de homens, mas são uma turba desorganizada. Washington assumiu um risco calculado, empregando o imprevisível general prussiano Barão von Steuben para transformar seus homens. O general Washington queria alguém muito habilidoso para profissionalizar o exército continental. Mas von Steuben era um personagem um tanto quanto atípico, xingando as tropas. Isso era perigoso, porque ele podia ter provocado uma imediata reação de resistência a ele pelos soldados. Mas um dos maiores talentos de Washington era poder medir a habilidade de outros indivíduos rapidamente para descobrir como fazer bom uso deles. Von Steuben era o homem certo na hora certa. Ele tinha sido capitão. O exército prussiano costumava vencer suas batalhas contra maiores números devido à sua disciplina. Von Steuben entendia esta tradição militar. E era desse tipo de oficial que Washington precisava. Von Steuben logo começa a trabalhar. Quando von Steuben chegou, aquele acampamento militar era muito mais caótico do que ele estava acostumado a lidar. Acampamento imundo, soldados indisciplinados, expostos ao frio, comida inadequada, roupas esfarrapadas e o moral no fundo do poço.
Então ele começa a reorganizar as coisas, melhorando as condições sanitárias, para que os soldados pudessem se orgulhar muito de suas unidades e de si mesmos o quanto fosse possível naquelas condições. Ele inicia um verdadeiro treinamento militar, ensinando o combate corpo a corpo a seus homens. Os soldados também entenderam que von Steuben tinha algo que eles não tinham. A habilidade de moldá-los num exército capaz de resistir no campo de batalha contra os britânicos. Em apenas alguns meses, a estratégia de Washington compensa. Seus homens estavam prontos para lutar. Mas o exército continental ainda tinha uma grande fraqueza. Washington tinha poucos recursos. Seu exército tinha menos homens e armas na maior parte do tempo. Então ele, mais que qualquer outro comandante, precisava saber sua vulnerabilidade. Onde o inimigo poderia atacar? Em que números? Com que tipo de tropas? Para ganhar a vantagem, Washington inova com uma nova tática. Uma das coisas que às vezes surpreendem George Washington é que ele era muito bom com inteligência, o que envolvia espionagem. Uma coisa que ele entendeu é que guerras são vencidas com informação. Ele tinha um grande entusiasmo quando usava espiões. Washington tinha uma rede de espiões em particular, chamada de Cooper's Gang. Estes agentes especiais operavam dentro dos territórios ocupados pelos britânicos. Cada um deles sabia dos riscos. A pena para espionagem era a forca. Você nem era julgado, só era enforcado. Eles deviam ser muito devotados à causa da independência, mas também muito confiantes em Washington. Você não envia mensagens secretas que podem te levar à forca a alguém que você não acredita ser muito competente e muito confiável em relação a manter seus segredos. Em julho de 1780, Robert Townsend fica sabendo de um plano britânico de atacar a frota francesa, abastecendo o exército continental na Nova Inglaterra. Se os britânicos a interceptassem e a destruíssem, essa poderia ter sido o fim da guerra para Washington, assim como toda a causa revolucionária. Townsend usa técnicas de espionagem elaboradas para alertar Washington do perigo. Townsend, claro, assumiu riscos gigantescos. Uma forma dele se proteger era usando tinta invisível. Inclusive, esta era uma técnica recomendada pelo próprio Washington. O círculo de espionagem de Cooper usava várias técnicas de espionagem que achamos ter saído da Guerra Fria. Eles usavam uma técnica chamada Dead Drop, onde você não precisava entregar sua mensagem comprometedora de um espião a outro. Você podia deixar num lugar para depois o espião número 2 ir até o local e assim conseguir retirá-la. E eles conseguiram transmitir informações sobre quando essa entrega estava pronta, pela forma como vestiam suas roupas num código de vestuário particular dos conspiradores. O aviso chega a Washington quando os britânicos estavam prestes a zarpar para lançar seu ataque. Washington acreditava que os britânicos achassem que suas bases estavam em perigo. Eles podiam cancelar a operação. Então, Washington enviou suas tropas pelo rio Hudson até Manhattan. Funcionou. A frota britânica permaneceu ancorada. E os franceses continuaram fornecendo suprimentos vitais para o exército continental em Rhode Island. Durante o ano seguinte, as forças de Washington conseguiram vencer várias batalhas importantes. No outono de 1781, parte do exército britânico foi sitiado em Yorktown, na Virgínia. Na noite de 14 de outubro, o exército continental de Washington e seus aliados franceses lançaram o que se tornaria o ataque final da Guerra de Independência. Exausto, o exército britânico se rendeu. As inovações e brilhantismo estratégico do general Washington
confirmam sua reputação como um dos grandes líderes militares dos Estados Unidos. Quando eu penso em George Washington, muito se fala do homem indispensável. E eu acho que esta é uma das descrições mais verdadeiras já feitas sobre qualquer americano. O general Washington era não só um líder militar, ele se tornou um símbolo. Acho que ele definiu mais coisas da sociedade americana do que qualquer um dos outros pais fundadores. Em março de 1775, Daniel Boone, um caçador de peles da Carolina do Norte, lidera uma expedição pelos Montes Apalaches para um território intocado por colonos europeus. Os pioneiros do Novo Mundo viam a terra além das montanhas como uma terra de oportunidades. Ela era virgem. Lá haviam terras férteis, ricas florestas, campos férteis, recursos minerais e rios. A oportunidade de mudar sua posição, mudar seu status econômico, ser dono de terras, todas essas coisas se encontravam além da próxima montanha, além da próxima cordilheira. É uma trilha de 320 quilômetros por uma mata densa para uma área chamada de Território do Kentucky. Aí vocês, continuem, não parem! Daniel Boone, em 1775, era a escolha lógica para liderar. Ele tinha experiência na mata. Ele era um oficial de milícias e a definição de um fronteiriço. Ele era alto, era bruto, era um caçador, era um especulador de terras, agrimensor e oficial de milícias. Por 2 semanas, Boone e seus homens desbravaram a trilha para o oeste. Vamos, vamos! Mas, conforme se aproximavam de seu destino, eles perceberam que estavam sendo seguidos pelos Shawnee. Esta era a terra deles. Conflitos entre euro-americanos e nativos americanos era inevitável desde o princípio. Mas eles se tornaram mais acirrados quando colonos começaram a cruzar os Montes Apalaches para as terras onde, antes, as tribos nativas não precisavam se preocupar com mais do que um caçador ou outro. Então, de repente, apareceu aquela gente cortando árvores e construindo estradas. Daniel Boone já teve um encontro anterior com os Shawnee. Fazia menos de 2 anos que ele esteve lá. Ele tentou liderar um grupo de 50 pessoas para lá quando foram atacados. Aliás, um de seus filhos foi capturado e torturado. Isso o forçou a recuar. Mas aquela experiência deu a ele uma resiliência. O fato de Daniel Boone ter voltado em 1775 fala muito sobre a sua fé na visão que ele desbravaria o oeste. Em 25 de março, a equipe de Boone estava a apenas 24 quilômetros de seu destino final, quando os Shawnee atacaram. Isso que temos que fazer. Conto com vocês. Um dos braços direitos de Boone, o capitão Tweed, é alvejado nos 2 joelhos e morre. Vai! Pessoal, vamos lá! Vamos lá! Seu servo também é morto. Outros 3 são feridos. Mas, de algum jeito, Daniel Boone seguiu em frente, aproveitando o momento para dizer não, agora não é hora de voltar, é hora de seguir em frente ainda mais. Daniel Boone tinha aprendido com o passado. E eles continuaram. Em 1º de abril de 1775, Boone e sua companhia alcançaram o Kentucky. Durante o verão, eles construíram um assentamento com 26 cabanas e 4 casas de blocos. Eles o chamaram de Boonesburg. Em um ano, mais 200 colonos chegaram. Apenas 15 anos depois, a população do Kentucky
subiu para 77 mil. Por causa do desejo de Daniel Boone e de seus colegas de alcançar os limites da Terra, nós hoje temos a geografia incrivelmente diversa dos Estados Unidos. Mas isso também veio a um preço altíssimo, se pensarmos em todas as vidas perdidas como resultado da expansão para o oeste. Em 1800, mais 45 mil colonos se mudaram para outra região da fronteira chamada de Território do Noroeste. Essas terras já eram o lar de milhares de nativos americanos. No começo do século XIX, os indígenas americanos reconheceram a força letal que os colonos representavam. Eles também viram que tinham que lutar para preservar sua herança, suas vidas e sua cultura. Um líder Shawnee chamado Tecumseh assume a liderança da resistência dos nativos. Em todos os momentos de sua vida, Tecumseh presenciou a brutalidade e o ardil dos europeus para com os nativos. E mais do que qualquer outro naquela época, ele viu que, para haver uma defesa dos povos indígenas, das culturas nativas, eles tinham que se unir. Mas ele precisava fazê-los deixar de lado suas rivalidades e facções mesquinhas para apostar numa visão coletiva do que eles podiam ser. Tecumseh convoca as tribos para se unirem e defenderem suas terras. Tecumseh era um orador incrível. Alguém capaz de conjurar o imaginário que inspirou os povos nativos a não apenas reconhecer sua herança e cultura compartilhadas, mas também a inspirá-los a dar suas próprias vidas para lutar contra os invasores que estavam rapidamente tomando seus territórios. Devagar, a diplomacia de Tecumseh unifica as tribos numa ampla aliança nativa. Durante os 3 anos seguintes, sua coalizão armada retarda o avanço dos pioneiros para o oeste. E na Guerra de 1812, a força de Tecumseh se alia aos britânicos contra os americanos. Em 5 de agosto, a 19 quilômetros da Detroit moderna, 200 soldados americanos marcharam para o Forte Detroit para reforçar o estrategicamente importante entreposto. Tecumseh e 24 de seus guerreiros armam uma emboscada. O plano de Tecumseh era o de enganar os americanos. Então, ele mandou seus guerreiros fazerem coisas como chutar poeira ou fazer barulhos para aumentar no imaginário dos soldados americanos o tamanho do seu exército. E ao fazer isso, ele foi bem sucedido em criar um medo de uma força de combate gigantesca que residia nas sombras. Então, Tecumseh e seus homens marcharam para o Forte Detroit, tomando-o sem derramar sangue. Por favor. Ele ordenou que seus homens vitoriosos tratassem os soldados humanamente, como prisioneiros de guerra. Isso ajudou a destacar a mensagem de Tecumseh, que era a de que os povos nativos estavam lutando com muita dignidade, o que, por sua vez, contradizia o estereótipo de que eles eram selvagens em combate. Mas esta foi a última grande vitória de Tecumseh. Um ano depois, ele foi morto em batalha por um coronel americano.
sem ele, a aliança tribal se desfez. A morte de Tecumseh representa um forte declínio da resistência dos nativos americanos no Vale do Rio Ohio, assim como na maioria dos estados do leste e do sul. A partir de então, nós vemos a migração, a remoção forçada dos nativos americanos para o oeste do rio Mississippi. Enquanto os nativos americanos eram repelidos, as terras do território do rio Ohio ficaram livres para a colonização dos pioneiros. Em 1820, a população do Ohio dobrou para 580 mil. A população do Indiana saltou de 24 mil para quase 150 mil. A terra era rica em minerais e madeira, e o solo aceitava qualquer plantação. Mas transportar os bens para vender nos mercados do leste era árduo, caro e devagar. Então, enquanto as cidades do leste resplandeciam, a fronteira do oeste ficava para trás. A resposta era um canal. Se você pensar na carga que um burro pode carregar ou uma carroça puxada por bois carrega, é uma quantidade minúscula de bens por um esforço gigantesco. Mas se você colocar os mesmos grãos em um barco, ele pode carregar milhares de alqueires de grãos com muito pouco esforço. DeWitt Clinton é o governador do estado de Nova York. Ele tem uma grande ideia: um canal para transportar as riquezas da fronteira oeste para as cidades do leste, conectando o lago Erie ao rio Hudson. O custo? $7 milhões. Em 1817, ele recebe a aprovação para começar a construção. Mas tinha um problema. Eram 584 quilômetros entre Buffalo, em Nova York, e Albany. E a elevação variava mais de 180 metros. Era um projeto de engenharia enorme e complexo. Nada assim havia sido feito em qualquer outro lugar do mundo. Em 1817. O governador de Nova York, DeWitt Clinton, encabeçava a construção de um canal de 584 quilômetros do lago Erie ao rio Hudson. Uma vez pronto, mercadores poderiam transportar seus bens de Detroit a Nova York 5 vezes mais rápido do que antes. O canal reduziu os custos com transporte em 90%. E a fronteira do oeste obteve uma conexão direta com a próspera costa leste pela primeira vez. Mas Clinton não tinha experiência em construção, e nenhum canal dessa magnitude havia sido construído. Não havia uma escola de engenheiros em todos os Estados Unidos. Sua indicação de Benjamin Wright como engenheiro-chefe do canal foi um palpite. Ninguém havia trabalhado num projeto dessa magnitude, inclusive Benjamin Wright. Benjamin Wright era um agrimensor e engenheiro autodidata. Ele não tinha nenhum treino profissional em si. Então você não o escolheria e diria: esse aí é o sujeito que vai conduzir o maior projeto de engenharia da história dos Estados Unidos. Mas Clinton via potencial em Wright. Ele via sua ambição, ele via que eles tinham uma visão em comum. Acho que ele viu um pouco de si mesmo nele. E por causa disso, ele empoderou Wright para cumprir este projeto que ele idealizou. Juntos, Clinton e Wright empregam uma nova tecnologia. No processo de construção do canal, uma invenção foi desenvolvida, um produto revolucionário, cimento à prova d'água. Isso permitiu que eles avançassem com muito mais flexibilidade no processo de construção. Isso os permitiu construir numa velocidade que nunca tinha sido vista. Eles começaram devagar. Após construir apenas 24 quilômetros do canal Erie em 2 anos, Clinton foi atacado de todos os lados por não fazer progresso. Será que vai terminar? Essa visão é possível? Mas ele não arredou o pé. As técnicas aprendidas nesses 24 quilômetros foram transferidas exponencialmente para a construção do resto. E assim ele avançou. O progresso foi atrasado por condições árduas.
Uma estimativa diz que 1.000 operários perderam suas vidas no projeto. Houve deslizamentos de terras e eles trabalhavam com pedras, animais perigosos. Então, Clinton tentou outra coisa. Ele encorajou um fluxo maior de imigrantes, principalmente da Irlanda, que forneceram uma mão de obra barata, porém capaz, que ajudou a construir o canal. Então foi a disposição de pensar no longo prazo, usando a política de imigração para atrair mais pessoas, que tornou DeWitt Clinton, de fato, um líder de sucesso. Em 1823, 3.000 operários irlandeses trabalhavam no canal Erie de Clinton, juntando-se aos outros para cavar 483 quilômetros de canal através de um duro terreno. A 48 quilômetros do Lago Erie, eles atingiram um muro de calcário de 18 metros. Eles usaram um explosivo perigoso chamado pólvora negra para abrir caminho. Isso foi antes da época do TNT e outros explosivos que permitem uma detonação mais precisa. Eles enfiavam pólvora negra no buraco, explodiam e torciam pelo melhor. Quando pessoas trabalham em ambientes perigosos, elas tendem a se tornar descuidadas. E às vezes elas só seguravam uma pá na frente da cabeça quando a pólvora ia explodir caso voassem pedras na direção delas. Em 1825, o canal Erie ficou pronto. E o impacto foi imediato. Assim que o canal Erie abriu, a fronteira começou a deixar de ser a fronteira. Ela se tornou mais próxima das regiões mais civilizadas e desenvolvidas dos Estados Unidos. Em 30 anos, o canal de Clinton movimentava 62% de todo o comércio dos Estados Unidos. Madeira, minerais e grãos fluíam para o leste em menos de 6 dias. 5 vezes mais rápido do que antes. Bens produzidos como tecidos e ferramentas fluíam de volta para a fronteira no oeste. Pessoas também viajavam pelo canal. Em 1840, a população do Michigan havia crescido de cerca de 8.000 para 60.000. Em 1840, os primeiros grupos organizados de pioneiros avançavam para o oeste pela trilha do Oregon. A trilha era uma estrada de terra de 3.200 quilômetros de Independence, no Missouri, até Oregon City. O apelo do oeste eram terras livres que qualquer um podia reclamar. No leste, nos anos 1840, havia muito interesse na costa oeste. Havia histórias que iam da Califórnia até o Oregon de que a terra lá era especialmente fértil e que o clima era muito mais temperado do que no leste. Isto é, temporadas de cultivo maiores. Entre 1840 e 1870, 400.000 pessoas pegaram a trilha em busca de uma vida melhor. Cerca de 26.000 delas morreram. Quando você pegava essa estrada, era um caminho sem volta. Você partia em busca de uma nova vida, numa terra da qual você não sabia nada, sabendo que o seu adeus a seus entes queridos era definitivo. Estavam entrando no desconhecido. Se tem um traço de personalidade que descreve a maioria dos imigrantes para o oeste, era a capacidade que tinham para o otimismo. Eles acreditavam que a qualidade de vida deles poderia melhorar se fossem para o oeste. Lucinda Brown foi uma pioneira. Ela e seu marido Elias, com seus 3 filhos crianças, partiram de Oregon atrás de uma nova vida. Era uma jornada que durava vários meses. As pessoas que faziam a jornada tinham que ser fortes. Ela não era para os fracos.
Eles ouviram notícias de um grupo de pioneiros que deixaram suas casas no Missouri no mês de maio anterior. No 5º mês de sua jornada, a caravana de Donner ficou presa pela neve nas montanhas de Sierra Nevada. Presos e com fome, eles foram forçados a comer seus mortos. A circulação das histórias da caravana de Donner ajuda muito as pessoas a entenderem o quanto essa escolha era arriscada, e o fato deles atentarem mesmo assim mostra que eles estavam tentando imaginar um conjunto diferente de circunstâncias para eles e suas famílias. Depois de 3 meses na estrada, o marido de Lucinda Brown, Elias, pegou uma febre forte. Vamos. Senhor, receba nosso Elias no céu. Nos guie e nos proteja nessa trilha. Amém. Após a morte de seu marido, ela precisava se decidir se ela daria meia volta para sua casa, onde ao menos ela sabia que tinha os seus vizinhos e também sua família para ajudá-la, ou será que ela insistia no objetivo da família, de começar uma vida nova no Oeste? E é incrível imaginar uma mulher na posição dela, naquela época, se sentindo confiante e forte o bastante para seguir em frente. No começo do outono, eles alcançam as Cordilheiras das Cascatas. A parte mais difícil da trilha do Oregon era bem no final, quando a trilha passava pela Cordilheira das Cascatas. As chuvas tinham começado. A trilha, na época, virava um charco de lama. E eles atolavam muito. Imagine o medo daquele grupo que lembrava do que aconteceu com a caravana do Donner apenas 1 ano antes num caso parecido. Se eles não desatolassem suas carroças, eles ficariam presos no inverno no meio da neve. Não tinha como eles voltarem. Eles não sobreviveriam. Mas de algum jeito eles conseguiram desatolar as carroças e o grupo num todo alcançou o Vale Willamette. Uma região adorável, quente, moderada e muito fértil do Oregon, onde eles se estabeleceram em seu primeiro inverno. Quando ouvimos histórias como a de Lucinda Brown, percebemos que a coragem, às vezes, é um valor ou um atributo que surge em momentos de crises. Mas quando percebemos quanta coragem nós temos, nós percebemos que ela pode nos servir em nossas vidas. Lucinda foi uma das 4.000 imigrantes que se estabeleceram no oeste daquele ano. Em apenas mais 5 anos, mais de 140.000 seguiram. No meio do século XIX, a nação se transformava rapidamente. Milhares de quilômetros de ferrovias novas entrecruzavam o leste dos Estados Unidos. Criadores de gado transportavam seus rebanhos para cidades no norte, onde ficaram conhecidos como cowboys. A comunicação avançou com a propagação acelerada do telégrafo. Indústrias floresciam, especialmente a do algodão. O sul dos Estados Unidos produziu mais da metade do estoque mundial. O algodão era um produto de exportação muito lucrativo. E ele era o produto que movimentava a economia do sul. E o único motivo deles conseguirem produzir algodão em volumes tão grandes era por causa do trabalho escravo. Toda aquela economia se sustentava nas costas dos escravos. Em 1850, havia mais de 3 milhões de escravos nos Estados Unidos, contra 1 milhão apenas 50 anos antes. A escravidão nos Estados Unidos foi um sistema violento. Era um sistema explorador. Era um sistema profundamente injusto, ele era desigual e era liberal, que beneficiava a classe agrícola numa brutalidade absurda contra os afro-americanos. No final dos anos 1840, a resistência à escravidão crescia. Abolicionistas desenvolveram a Underground Railroad,
uma rede clandestina que oferecia abrigo e auxílio para os escravos que fugiam do sul. Pessoas conhecidas como condutoras levavam os fugitivos à segurança no norte. Um desses condutores era Harriet Tubman. Em 1850, ela fez sua primeira travessia, voltando para o estado sulista de Maryland. Harriet Tubman era uma mulher nascida sem liberdade. Ela entendia que, em essência, a sua liberdade não valia mais do que a daqueles que ainda estavam vivendo sob o sistema de escravidão. Em 1850, o Congresso apresentou a Lei dos Escravos Fugitivos. A Lei dos Escravos Fugitivos foi um recurso da legislação que tornou, por lei, qualquer pessoa com conhecimento de uma pessoa escravizada fugitiva responsável por seu retorno e sua captura. Quando se descobria que uma pessoa fugiu da condição de escravidão, ela podia ser devolvida, podia ser espancada, ela podia perder sua vida. Qualquer pessoa que ajudasse alguém neste processo podia perder sua vida. Isso criou desafios adicionais para Harriet, porque isso significava que sua existência era uma traição à lei federal. Ainda assim, perante esta nova lei, ela não hesitou. Ela persistiu, ela se ergueu e entendeu que a autoridade moral da liberdade era maior do que qualquer lei que fosse assinada pelo homem. Tubman conduziu mais de uma dezena de missões de resgate bem-sucedidas. Tem uma história na qual ela liderava um grupo para a liberdade e tinha um bebê no meio do grupo. E o bebê começou a chorar. E Tubman precisava responder, precisava entender que aquele choro podia, em essência, dar um fim naquela missão incrivelmente arriscada. Aí ela usou morfina para acalmar o bebê. E é nessa parte que entendemos que não se trata apenas de uma visão de liberdade. Havia táticas e estratégias reais que permitiram que a Underground Railroad continuasse. Vamos, pessoal! Tem uma história de um homem que começou a se acovardar. E a Harriet Tubman puxou uma arma e disse que ela ia continuar aquela jornada lembrando a ele que não há nada maior do que a liberdade de uma pessoa. Ela era uma líder. Ela dizia às pessoas o que elas iam fazer, extraordinariamente disciplinada. Eles a chamavam de general. Então, ela era uma líder nata, mesmo que não tivesse um título ou uma indicação. Com o tempo, mais de 100 mil pessoas percorreram a Underground Railroad para a liberdade. Harriet Tubman foi uma figura transformadora na história americana. Ela era destemida, ela era feroz e ela lutava em defesa de milhões e milhões de pessoas. Ela lhes deu a liderança, a visão e a confiança para irem embora, desbravarem o caminho e resistirem a um dos períodos mais desumanos da história americana. Os Estados Unidos, no fim da década de 1850, estavam se tornando um barril de pólvora de tensões. Tudo em torno da questão da escravidão. Era possível ver a crescente polarização do país em torno de uma única questão. Em 1859, o abolicionista branco John Brown lançou um ataque contra o arsenal do exército americano de Harper's Ferry. Isso foi crucial, porque era um momento onde havia um abolicionista branco levando um bando de pessoas escravizadas a não esperarem que alguém lhes desse a liberdade. Eles teriam de tomá-la com qualquer ação militar. Mas, claro, para os donos de escravos brancos, isso causava uma enorme ansiedade. Levantava o fantasma do medo de uma revolta de escravos. 1860 foi um ano de eleições presidenciais. Um advogado do Illinois de 51 anos chamado Abraham Lincoln foi nomeado pelo Partido Republicano. Ele ganhou uma enorme reputação de integridade, o que levou ao seu apelido Abe Honesto.
Mas mais importante, ele era um orador brilhante com uma visão do que os Estados Unidos deviam se tornar. Em novembro, Lincoln venceu as eleições presidenciais. Mas quando ele foi empossado em março de 1861, 7 estados do Sul se segregaram, formando os Estados Confederados da América. Os Estados Unidos estavam à beira da Guerra Civil. O Norte e o Sul entram em guerra. Não houve desafio maior para os Estados Unidos desde sua fundação. Depois, uma guerra contra o crime. O crime em Nova York parecia saído de uma história em quadrinhos. E um novo líder é necessário para unir a nação de novo. O público amava Roosevelt, mesmo que os chefes políticos o desprezassem.